está muito bem, a gente entrega nas mãos de Deus, né? E Ele vai cuidando. Bom, eu já vou começar aqui, obrigada pela presença de cada uma de vocês. Eu vou começar num assunto aqui, é um assunto ainda do livro, Psiquiatria e Fé Saudável. O tema de hoje é: os hormônios não mentem. E não mente mesmo, né, meninas? Vocês sabem disso. Então, os hormônios, eles são muito importantes para a nossa saúde emocional. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, então tá bom. Eu vou continuar aqui. No livro, já começa com 1 Tessalonicenses 5, 23, tá? Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, mas eu vou dar uma explicação desse versículo, segundo o tema que eu vou falar, no final, mas eu já vou deixar aqui como introdução. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, o apóstolo Paulo diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." Depois, no final, vou dar uma explicaçãozinha sobre esse versículo para a gente entender melhor segundo o tema, tá? O autor, o Ismael Sobrinho, ele conta uma história de uma paciente dele, a Norma. Ela era uma mulher influente na igreja. Ela era do Ministério de Mulheres, ela era muito ativa e ela participava, assim, ela viajava, dava palestra em vários lugares do país. E ela não parava. Aí ela começou a, de repente, se sentir muito cansada, desanimada, e ela começou a ter que dar pausas entre uma ministração e outra, entre um dia e outro de trabalho, porque ela não estava suportando o cansaço físico e o desânimo que ela estava sentindo. E também começou com irritabilidade, isso sim, por volta dos 50 anos de idade. E aí ela teve um dia que foi o estopim, que ela, entre uma conexão no aeroporto, teve um atraso e ela perdeu totalmente as estribeiras com a moça com a atendente do aeroporto. E isso, na hora, ela perdeu as estribeiras, ela gritou, ela ficou brava, só que depois isso causou para ela uma culpa, uma vergonha muito grande. Ela passou muito tempo envergonhada pelo que ela tinha feito. E aí ela buscou ajuda. Ela falou assim: não é normal que eu estou sentindo tudo isso, o cansaço, a irritabilidade. E ela buscou saber e ela foi ver que ela estava na menopausa. Então, os hormônios estão faltando, por isso que ela teve, né, todos esses sintomas e começou, e ela não conseguia entender o que era, e o médico fez os exames e aí viu. E aí, ela pediu ajuda e ela viu que ela estava na menopausa. E o Ismael Sobrinho até fala que é um assunto, faz parte da fé saudável, das emoções, a gente está bem também com os hormônios, né? E é um assunto negligenciado nas igrejas, não se fala sobre isso, sobre o poder dos hormônios. E isso, o poder dos hormônios, no caso da mulher, ele se dá tanto, os hormônios baixam tanto na TPM como na menopausa. E é bem negligenciado mesmo, que até eu estava falando com a minha filha sobre o assunto, né? E ela trabalha na escola, no Colégio Progresso, ela é orientadora, e ela fala assim: mãe, tem umas meninas, ela trabalha justamente com os adolescentes. Ela fala: mãe, tem dia que tem uma menina que ela chega para mim e fala assim: eu preciso que você ligue para minha mãe, porque eu preciso ir embora, porque eu estou sentindo assim uma dor no estômago, enjoo, não estou me sentindo muito bem hoje. Mas o que foi? Você comeu alguma coisa que não te fez bem? Não foi. Você está menstruada? Eu tô. Então, assim, não se fala muito sobre as coisas que a gente tem na adolescência, não se fala muito sobre os sintomas, a gente vai aprendendo a levar, né? E na igreja, muito menos, não se fala sobre isso. E aí, o que acontece? As mulheres acabam sendo mal compreendidas, rotuladas de bipolares, grosseiras, sem domínio próprio. Isso pode estar acontecendo por essas oscilações hormonais. No caso, tem a super TPM.
A super TPM é quando a pessoa se torna até impossibilitada de fazer algumas coisas, ela não consegue trabalhar, porque ela tem muita dor de cabeça, ela tem muita irritação, tem gente que tem mesmo enjoo. Eu, quando comecei a menstruar, as primeiras coisas que eu sentia era enjoo, não tinha muita cólica, mas eu tinha muito enjoo. Então, a super TPM é aquela mulher que ela tem vários sintomas quando ela está para menstruar, geralmente uma semana antes, né? E a irritação, o nervosismo, por que tudo isso acontece? Porque ele tem uma baixa de neurotransmissores, como a serotonina. Então, ela vai ter dor, cansaço físico, alteração de humor, irritabilidade, ansiedade, problemas emocionais e mudanças de comportamento. Eu tô entrando na menopausa, eu tenho sentido, assim, coisas horríveis de falta de hormônio. Quando eu tinha TPM, é muito engraçado porque quando eu era mais nova, eu não tinha TPM. A única coisa que eu tinha era, assim, um enjoo. Depois de um certo tempo, há uns 15 anos atrás, eu comecei a sentir muitas dores e eu descobri que eu estava com endometriose. Eu não tinha endometriose, eu tive endometriose depois, nesse tempo, uns 20 anos, mais ou menos. E aí eu coloquei o DIU de Mirena para não ter dores, porque eu tinha dores durante 15 dias. E mesmo com o DIU, mesmo sem menstruar, eu tinha TPM que me doía o peito, eu tinha mais insônia, eu já tenho um probleminha com insônia que eu acho que já vem, né? Porque a perimenopausa, ela começa 10 anos antes da menopausa. Então, ela já começa a dar uns sintomas. Eu acho que essa minha insônia, né, já vem vindo. E aumentava com a TPM, eu ficava muito irritada, e consegui perceber que o meu alvo maior era meu marido. Eu me irritava até com o jeito dele comer. Eu falava, pelo amor de Deus, pega esse garfo direito. Ai, sabe assim, tudo. Aí depois passava aquele período de TPM. Nossa, mas por que eu fiquei irritada com isso? Por que eu briguei? E aí eu cheguei a ponto de falar para ele, olha, se eu tiver assim, muito ruim com você só espera um pouquinho que eu acho que eu tô na fase da TPM, porque eu não tinha muito como saber, porque como eu não menstruo por causa do DIU, eu não tinha como saber que era mesmo a TPM, né? Mas eu imaginava pela dor no peito, por não estar dormindo direito, então eu tinha todos esses sintomas. E isso é causado por essa baixa de hormônios. E aí, de um tempo para cá, o ano passado eu já comecei a sentir uns calorzinho a mais, tal. E aí melhorei, fiz os exames, já estava quase, aí fiz os exames de novo, melhorou o exame, até a médica falou, nossa, eu não sei o que você está fazendo, mas continua fazendo o que tá bom aqui o negócio, melhorou os seus exames, ótimo. Aí de uns 2 meses para cá, mais ou menos, eu já comecei a sentir muito calor de noite, eu acordo suada debaixo do joelho, aqui atrás, aí joga a coberta, daqui a pouco eu tô pegando a coberta de volta. E aí, esses dias eu estava vendo um livro, né? E a Rose falou assim: Jéssica, fica à vontade sobre o que falar, né, para as meninas, tal. Aí eu falei assim: teve um dia que eu já não tinha dormido muito bem, causa da menopausa. Aí eu falei assim: nossa, eu preciso ver o que tem nesse livro, preciso ter um tempo com Deus. Sentei na cama, fui pegar o livro, fui ver falando sobre os hormônios. Aí eu falei assim, gente, olha só, Deus queria que eu soubesse mesmo o que acontece, né? Aí eu falei assim, é um tema tão interessante que eu acho assim, mesmo não sendo menopausa, mas sendo a TPM, a gente precisa aprender e saber o que está acontecendo com a gente para a gente não se culpar, porque muitas vezes até nessas minhas crises na TPM, eu acabava achando que nem crente direito eu era. Eu falava assim, meu Deus, que crente que eu sou, que eu não tenho um pingo de domínio para... É lógico que a gente precisa colocar nas mãos de Deus, até assim, muitas vezes eu oro nesse período, falo assim, Deus, me ajuda a passar por esse momento, ensina a Giovana, falo, porque a Giovana tem muita TPM, eu falo, coloca nas mãos de Deus, porque assim, a gente não precisa aceitar, a gente tem que orar e pedir para o Espírito Santo nos ajudar nesse momento. Mas a gente precisa ter consciência de que os hormônios existem, a falta deles existem, e eles trazem um acometimento espiritual também na nossa vida, né? Então, aí, no caso a TPM, eu já falei um pouquinho sobre o que acontece. Aí, a menopausa. A menopausa, o que acontece com a menopausa? A gente perde estrogênio, que é um hormônio sexual feminino muito importante para o cérebro.
A falta desse hormônio causa mudanças de humor e autoestima, alterações do sono e aumento da ansiedade, menos disposição e energia para realizar atividades físicas e até para trabalhar, a sensação de fim de ciclo que pode abalar a identidade pessoal e o papel social, e menor concentração para orar e ler a Bíblia. Então, tudo isso espiritualmente causa crises existenciais e questionamentos sobre si mesma e um afastamento de Deus e de si própria. E por não ter tanta disposição e energia para ler, orar ou praticar espiritualidade, se confunde com perda de fervor espiritual, ou até mesmo as mulheres podem achar que estão numa batalha espiritual. Então, é bem importante isso, né? Porque, assim, até quando eu soube, a primeira vez que eu fiz os exames e que os hormônios já deram lá embaixo, a médica me falou, você tá entrando na menopausa. Gente, eu fiquei tão esquisita, eu comecei assim, sabe? Nossa, eu tô ficando velha, gente, que estranho. Sabe assim, eu tinha uma sensação muito ruim, uma sensação de que um ciclo estava se fechando mesmo, que alguma coisa ruim estava acontecendo, né? E aqui, ele até, assim, eu fui procurar um pouco mais de estudos e fala assim, que a gente não tem que ficar pensando nisso, que é um novo ciclo, a gente tem que levar como algo natural que acontece com a gente e colocar nas mãos de Deus, né? Mas a gente passa, a mulher já tem tantas coisas, né, que a gente se sente mal. E aí a gente passa a colocar algumas coisas assim na cabeça e passa a ter essas crises, e aí a gente tem vários questionamentos, vários. Então a gente precisa aprender mesmo a colocar nas mãos de Deus, né? E aí tem também, eu fui procurar aqui, o que fazer para a gente se equilibrar espiritualmente, porque como a gente até às vezes a gente não tem força para orar, a gente desanima, não tem... e também a concentração, meninas. Eu tenho percebido assim que a concentração e a memória tem ficado bastante prejudicada também. E a ansiedade. E muitas vezes a gente tem que mesmo se colocar diante de Deus, que até esses dias eu estava falando para o meu marido, eu não tinha nem visto ainda esse estudo, e teve uma semana que eu estava, acho que até nessa semana, que eu estava bem ruim, e eu tinha tido umas crises de ansiedade até tomando banho, parecia que o coração estava meio acelerado, no outro dia eu estava meio chorosa. Aí eu fui falar para o meu marido de manhã, falei assim, não dormi bem essa noite, estou ruim, ontem eu tive umas crises de ansiedade. Ele virou e falou assim para mim, para de colocar coisa na sua cabeça. Aí é fácil, né, para homem falar isso. Aí eu peguei e falei assim, não, eu não estou colocando coisa na minha cabeça, está acontecendo. Não, mas quanto mais você fala, mais você vai ter. Aí eu já estava irritada, já estava nervosa, eu já peguei e falei assim para ele, nossa, mais coisa, eu vou colocando coisa na minha cabeça, eu não estou com nada, né? Eu estou colocando, aí já começa a discutir, porque eu já não estava muito bem. Aí eu falei assim, quer dizer que eu não posso falar nada para você? Que você não pode aceitar alguma coisa que eu estou sentindo? Não, só estou tentando te ajudar, porque se você... Eu falei, não, você não está tentando me ajudar. Aí eu falei assim para ele, aí começou a me irritar tanto, que chegou um ponto que eu falei assim para ele, olha, eu ia falando, ele ia retrucando. Chegou uma hora porque falei para ele assim, para pelo amor de Deus. Ele estava saindo para ir para a loja. Eu falei, pelo amor de Deus, vai para a loja agora, some da minha frente, porque se você ficar aqui mais um minuto, eu vou estourar com você. Porque, sabe assim? Aí eu falei assim, gente, depois eu me sentia tão mal, eu falei assim, meu Deus, eu me sentia mal porque ele não tinha aceitado as minhas dores e porque eu também quase que discuti muito com ele, mas graças a Deus eu tive o ponto de chegar para ele e falar, mas eu tava com tanta raiva, gente, mas com tanta raiva que eu, não, some da minha frente agora, some, pelo amor de Deus. Aí ele saiu, eu fiquei chorando, chorei, mas foi um negócio. Mas aí depois eu conversei com ele, falei assim, olha, eu acho que você precisa me entender um pouco mais, porque é uma fase mais difícil. E aí eu estava vendo até, eu não sabia ainda disso, mas eu estava vendo no estudo que homens, alguns passam por isso também. E não são, a maioria não. As mulheres é muito mais, mas os homens também podem ter umas quedas hormonais e precisam buscar ajuda quando isso acontece. E aí também tem irritabilidade e tudo mais.
Só que eu, na hora ali, eu falei para ele, olha, acontece coisa com mulher que você não vai entender. Então, assim, eu só estava me abrindo com você. Ah, mas eu queria te ajudar. Eu falei, não, então para, tá tudo certo, não precisa. Então, assim, eu acho que a gente consegue melhorar isso quando a gente também a gente pode conversar com outras mulheres sobre o que está acontecendo, porque às vezes a gente tem a necessidade de contar, de falar, de ter né, se abrir. Mas a gente tem que saber com quem para não piorar a situação. Eu sei que ele teve o intuito de me ajudar, mas não acabou não ajudando porque eu estava irritada. Aí aqui, no estudo, diz assim, que a gente tem que reconhecer e acolher o ciclo, mesmo que seja TPM ou que seja a menopausa, ou a pré-menopausa, que ela pode começar 10 anos antes, que eu também não sabia. A gente já começa com sintomas, já começa a cair os hormônios, e aí a gente já sente alguma coisa. A TPM e a menopausa não são inimigas, mas são fases naturais. Ao invés de resistir, cultivar uma escuta amorosa do corpo e das emoções pode ser profundamente espiritual. Aqui ele dá um recadinho também que a gente pode registrar as nossas emoções, fazer diários ou escrever cartas para si mesma para ajudar a integrar nessa experiência. Outra coisa que falam que é muito bom aqui, durante a TPM, ou nos momentos desafiadores da menopausa, práticas suaves como uma respiração consciente, uma oração silenciosa, uma contemplação da natureza, tomar um banho relaxante, ter uns rituais de autocuidado, até mesmo um skincare, é um ritual de autocuidado. Você vai passar um creminho, você pode estar passando um creminho, orando, conversando com o Senhor nesse tempo, fazer umas caminhadas em silêncio, contemplando a natureza, ouvir louvores suaves, ou simplesmente descansar sem culpa, porque às vezes a gente está tão cansada, tão esgotada, eu tenho estado esgotada de noite, não tenho vontade para nada. Aí eu falo assim, então assim, a gente pode descansar sem culpa, às vezes a gente quer fazer, não, mas tem um momento que a gente tem que descansar e não pode ter culpa. Esses dias eu estava sentindo uma dor, eu comecei no domingo, uma dor aqui no ombro que latejava, e essa dor assim, não era um negócio de torcicolo. Às vezes eu mexia, dava uma esticada aqui assim no ombro. Aí na segunda-feira nem fui para academia, nada, e eu tô com uma funcionária de férias ainda. Aí deu um tempinho à tarde, eu falei, Maurício, preciso ir um pouco embora para casa, porque no domingo eu não tinha dormido direito por causa da dor. Eu cheguei em casa e eu deitei na minha cama e botei um louvor com... Era o louvor da Raquel, com o... Ai, eu não lembro o nome dele. Eu sei que eles cantavam e oravam, e eu fiquei ouvindo aquilo e eu consegui dormir. E eu não consigo dormir durante o dia de jeito nenhum. Eu acho que eu dormi uns 15 minutos. Gente, vocês não acreditam. Eu acordei sem dor. Eu tava morrendo de dor. Eu já tinha falado para a Giovana que eu não ia buscar ela no trabalho, e eu falei assim, ó, pega um táxi, um Uber, alguma coisa, eu não vou te buscar que eu não tô legal. Acordei e falei para ela, filha, eu vou te buscar daqui a pouco. Aí ela falou assim para mim, sabe o que é isso? Mas você precisava descansar. Você descansou. Eu falei, eu fui curada enquanto eu descansei, mas também realmente eu precisava desse descanso, porque a gente vai sobrecarregando e o organismo somatiza. E na menopausa, TPM, isso piora. Então, assim, é um testemunho que eu estou dando para vocês. Foi um tempo, 15 minutos, que eu consegui descansar. Eu acordei sem dor, gente. É uma coisa assim que eu não acreditava. Eu fui deitar assim que eu não aguentava. Dirigi. De repente, eu fazia assim com o rosto, me fisgava as costas, assim. E eu fiquei super bem, graças a Deus. Então, a gente precisa aprender a descansar também. E também manter uma alimentação saudável, praticar esportes. E quando a gente está se achando, quando a gente acha que está no limite, quando está algo muito exacerbado, a gente precisa procurar uma ajuda profissional, um terapeuta, uma psicóloga, uma endocrinologista, o ginecologista, e também compartilhar experiências e conversar com mulheres e amigas. No caso, tem que ser mulheres e amigas, o marido não vai entender, mas as amigas entendem. Bom, e aí tá assim também umas dicas para fortalecer o espírito na menopausa. Não se cobre perfeição espiritual.
Deus te ama plenamente, mesmo nos dias difíceis. Use a palavra como uma âncora emocional. Memorizar versículos curtos pode ajudar a acalmar a mente. Converse com outras mulheres de fé, troque experiências e fortaleça a sua caminhada. Valorize o tempo de sabedoria. Você está entrando numa fase de maturidade espiritual poderosa. Muitas mulheres descobrem seu verdadeiro chamado aqui, porque a menopausa, dentro de uma perspectiva cristã evangélica, pode ser vivida como um tempo de renovação espiritual, amadurecimento da fé e aprofundamento na intimidade com Deus. Muitas mulheres nessa fase se tornam mais sensíveis ao Espírito Santo, mais dispostas à escuta e mais conscientes de sua missão espiritual, mesmo que o corpo e as emoções estejam passando por mudanças. Então, aqui, eu me peguei nisso daqui, eu falei, vamos aproveitar, então, esse tempo, né? Vamos aproveitar, eu acho que algumas já até passaram por essa experiência, outras estão passando, outras estão começando, mas é sempre bom a gente saber. Então, que é um tempo que a gente está mais experiente e a gente pode ouvir mais a Deus nesse momento. A gente já passou por tantas coisas, né, que eu acho que até o nosso ouvido espiritual está melhor. Então, vamos aproveitar isso também. E eu já ouvi testemunhos até da mulher do pastor Edson. Ela falou assim que ela sempre orou bem antes de começar a menopausa, ela orava, ela colocava nos pés do Senhor, ela falava assim, eu não aceito ter essas coisas ruins da menopausa, esses calorão, essas insônias, eu não quero ter. Ela disse que ela não tem nada. Pode perguntar para a esposa dele, que vocês vão ver, a Maura. Ela fala que ela nunca teve nada e que ela acredita que ela colocou nas mãos de Deus e Deus não permitiu que ela tivesse nenhuma dessas reações da menopausa. Eu não posso fazer reposição hormonal, porque eu tenho endometriose. Até eu tenho DIU ainda, minha médica falou que só vai tirar quando ela tiver certeza que a menopausa chegou, porque senão eu vou sentir dor. Eu tinha 15 dias de dores incapacitantes. E ela falou que ela só pode ter certeza, só tirar quando eu tiver certeza que eu estou na menopausa. Então, eu tenho que esperar e eu tenho colocado nas mãos de Deus também. Né? Por mais que eu esteja falando aqui tudo que eu estou sentindo, tem dia que eu falo assim, Deus, leva tudo isso embora e que eu não precise fazer mesmo a reposição, que o médico falou, se você precisar, se você não aguentar os sintomas, você vai ter que fazer a cirurgia, tirar todos os focos de endometriose, eu tenho endometriose perto do intestino, eu tenho no diafragma, eu tenho endometriose grau profundo por quase toda a parte por dentro do abdômen, quase total. Então, eu não quero fazer essa cirurgia, mas ele falou que se eu não aguentar a reposição, a falta dos hormônios, que eu tenho que fazer a reposição, mas eu tenho que fazer a cirurgia. Então, eu já oro para que Deus leve tudo isso embora, que seja um período rápido e que eu não precise fazer nem a reposição e muito menos a cirurgia, né? Então, eu tenho colocado nas mãos de Deus e eu acho que a gente tem que fazer isso. Aí, no estudo que eu fiz sobre isso, até depois, se vocês quiserem, meninas, ele me deu aqui um roteiro de práticas espirituais semanais na menopausa. Só para vocês terem uma ideia, tipo assim, segunda-feira é restauração, o versículo tema é renova-me, Senhor, segundo a tua palavra, em Salmo 119, 107. A prática, acorde e ore pedindo a Deus força para a semana. Leia um salmo de lamento ou renovação, Salmo 6, 13 e 42. Escreva no diário 3 áreas da vida onde deseja ser renovada: corpo, alma e mente. Termine com um louvor suave. Aí na terça, identidade em Cristo. Aí tem outro versículo tema, outra prática. E tem isso para a semana toda, só no domingo que não tem, que diz que é o dia de comunhão, que é dia de participar de culto e alimentar-se da palavra e da comunhão com os irmãos. Aí diz aqui, se possível, envolva-se em algum ministério de intercessão, discipulado ou acolhimento feminino. Então, tenho aqui um roteiro da semana toda, se vocês quiserem, depois eu deixo no grupo. Eu achei bem interessante que tem os versículos, tem uma prática espiritual para a gente fazer, né? Aí, depois tem um outro também que é pro mês. Tem a semana 1, semana 2, semana 3 e a semana 4. A semana 1 é Deus me vê neste tempo. A semana 2, meu corpo é cuidado por Deus.
A semana 3 é paz no meio das mudanças. A semana 4 é frutificando na maturidade. Então, tudo isso tem uns versículos chaves, tem um propósito. E aí, depois desse daqui tem um final assim: reserve 10 minutos por semana para escrever como me senti essa semana, onde eu percebi a presença de Deus e o que o Senhor está me ensinando nesta fase. Aí, depois, se vocês quiserem, eu mando tudo isso daqui para vocês, que tem bem resumidinho, tá? Não é, eu acho que não é legal só na TPM ou só na menopausa, mas eu acho que para nós mulheres como um todo, eu acho bem, bem interessante. É um devocional é bem legal. E aí, meninas, falando sobre o versículo, que eu falei que eu ia explicar no final o estudo aqui, né? Então, o versículo diz assim, em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa irrepreensível nesse contexto? Ser irrepreensível, segundo a Bíblia, não é ser perfeito ou sem pecado, mas é viver de modo íntegro, sincero e alinhado com a vontade de Deus, de forma que não haja motivo legítimo de repreensão diante dele ou das pessoas. O que eu posso trazer isso para essa parte de falta de hormônios, tá? Aqui, a menopausa, ela traz muitas mudanças no corpo, nas emoções e até mesmo na espiritualidade. Há dias em que nos sentimos cansadas, instáveis ou inseguras. Mas esse versículo, ele nos lembra de que Deus cuida de nós por completo. Ele quer uma cura total de corpo, alma e espírito. Se tiver bom a alma, mas não tiver bom o espírito, não vai valer de muita coisa. Se tiver, né, tem que estar tudo alinhado, tem que estar tudo bem. Então, o Senhor, ele quer que a gente pratique isso. E ser irrepreensível não significa ser perfeita, significa ser rendida a Deus, aberta ao seu toque e comprometida com a jornada de santificação. Ele deseja nos transformar por inteiro, mesmo quando nos sentimos frágeis ou confusas. O mesmo Deus que criou cada célula do nosso corpo é o Deus que sustenta nossa alma nas emoções desafiadoras e fortalece o espírito para perseverar. Ele está presente nas noites insones, nas alterações de humor e nos momentos em que a fé parece pequena. Porque ele nos criou e ele está conosco o tempo todo, então ele sabe tudo que está passando com a gente. Deus sabe, né? Nós devemos permitir que o Deus de paz nos renove a cada dia e no dia de hoje. Que nós possamos entregar o nosso corpo em transição, a nossa alma sensível ao seu Espírito Santo sedento por nós. Ele está esperando, ele está te preparando para algo eterno. E em Cristo você será achada irrepreensível pela graça, no grande dia da sua vinda. Aí tem uma oração. Senhor, tu és o Deus de paz e santificação. Toca meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Molda-me a tua imagem, mesmo nos dias difíceis. Que eu esteja firme, irrepreensível, não pelos meus méritos, mas pela tua graça sustentadora. Em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, é isso que eu queria passar aqui do que eu entendi sobre a falta dos hormônios na nossa vida, né? A gente não pode confundir, achar que a gente não tem espiritualidade, que a gente não acredita em Deus, que a gente está ficando doida ou algo desse tipo. A gente tem que aprender a se conhecer, a gente tem que colocar nas mãos de Deus, pedir a mudança através do Espírito Santo, mas não achar que a gente... Porque vem a culpa, né? Quando a gente acha que a gente perdeu o domínio próprio, que a gente está distante, que a gente não tem vontade de orar, que a gente não tem vontade de ler a Bíblia, que a gente não se concentra. Eu pego um negócio para ler, eu tive que ler algumas coisas aqui, porque eu não consigo guardar tudo na minha mente. Eu pego algumas coisas para ler também e eu tenho que voltar muitas vezes, ler de novo para memorizar, para poder entender.
Então, se eu ficar me culpando, não vou nem ler mais, não quero nem ler a Bíblia mais porque eu não entendo, porque eu não lembro. Às vezes de manhã eu faço devocional, chego de noite e falo assim, meu Deus, o que falou mesmo devocional? Então, assim, se eu ficar com isso, eu vou ficar me cobrando e eu vou perder o interesse e a vontade de fazer cada vez mais. Então, eu tenho que colocar nas mãos de Deus, pedir para que o Espírito Santo vá me falando durante o dia. Eu também preciso me propor a ter esse tempo maior com Deus, de tentar trazer à memória aquilo que eu estudei, mais vezes, orando, né? Eu tenho que fazer a minha parte, mas eu também não posso ficar me culpando, eu tenho que me conhecer e saber o que está acontecendo com o meu corpo, procurar ajuda, procurar estar bem, mas colocando nas mãos do Senhor. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, questionar alguma coisa, quiserem compartilhar alguma experiência, fiquem à vontade, meninas. Espero que eu tenha sido clara, que vocês tenham entendido. É sempre difícil falar, né? Mas eu tentei. E fica aí para vocês falarem agora. Eu acho que você fala super bem, Jéssica. Que bom. Obrigada, se for não, assim, glória. Não tem dificuldade nenhuma. E eu acho assim, pelo menos eu nem percebi que você estava lendo. Para mim, você estava falando assim, Algumas normal. coisas eu li. Mas aonde você fez esse estudo complementar? No chat GPT. Tá. Porque nem tudo Procurei está aqui saber no... sobre, né? Perguntei bem sobre as mulheres cristãs, evangélicas, né? Que legal. E eu achei muito interessante. É tudo em cima da palavra mesmo, sabe? O devocional, tudo em cima da palavra, com as dicas em cima da palavra, eu achei assim muito bom. Aí depois Nossa, é ótimo mesmo. E assim, é um assunto que pelo menos assim, se eu estiver errada, depois vocês me corrijam. Não é tão abordado, né? Então, o próprio Ismael Sobrinho fala isso. E assim, todas as mulheres, todas nós passamos por isso, né? Primeiro a TPM e depois a menopausa. E na realidade foi Deus que criou a gente assim, né? Exatamente. Isso é normal, não é a gente que quer ficar na TPM, né? Que tem as variações. Pelo contrário, né? A gente não queria, né, Rose? Muito pelo contrário, você quer sempre estar no alto da montanha, né? Não no mais profundo vale. Então, exatamente. O Senhor entende, né? E a gente também precisa se entender. Agora, os homens nunca vão saber o que é isso. Não é difícil. É um universo paralelo, né? Exatamente. E não adianta cobrar. Aquele dia eu fiquei mal, tudo, chorei, não sei, mas não adianta, gente, é diferente. Eu sei que ele tentou do jeito dele, mas não é assim, entendeu? Aí eu só falei para ele, fica quieto quando não tem nada para falar, mas não fica colocando culpa na minha cabeça. Você colocou culpa na minha cabeça. Eu já não estava muito bem, agora eu fiquei pior. Pois é. Tá certo, mas eu gostei muito, Jéssica. Muito, muito bom. E depois você coloca esse devocional lá no grupo, por favor. Eu vou colocar todo o estudo, aí vocês veem. Legal. Ótimo. Meninas, comentários. Eu quero dar um pequeno testemunho. Que ótimo, André. Sua palavra foi maravilhosa. Eu sofri com isso muitos anos mesmo. Eu fui em vários médicos e a louca era eu. Eu falava, Jesus, eu não sou a louca. Louco é esse médico. Falei, então vou em médica mulher. Piorou. Eu tive vontade de esganar ela. Dar na cara dela. Nossa. Então não é só você que sente isso, não. Saí de lá revoltada. Aí um dia, você me fez lembrar até da Lu, né, do Ilquias. A gente trabalhou na unidade do Nilópolis junto no ano de 2022. E aí eu trabalhava com os adolescentes, né, na notinha. E eu saí de lá, mas estava um calor aquele dia. Eu falei, Lu do céu, acho que eu vou morrer de calor. O ar tá ligado no último, eu tô pingando, esses meninos calam a boca. Enfim, eu tava assim. Eu
acho que eu tô na menopausa, comentei isso com ela. Ela falou, tem um médico que tá cuidando das meninas lá da igreja. Eu falei, me dá o nome desse médico, que eu vou nele. Resumindo, eu marquei, fui, e foi a melhor coisa que É um de aconteceu na minha Vinhedo, vida. Dri? É, Já ouvi doutor falar. Alexandre, ele é Uhum. lá de Vinhedo, até a Michele também Sim, ela perguntou que me para falou. mim, e a gente conversou um pouco, eu e a Michele informal, eu falei, Mi, vai lá, vale a pena. Não é um tratamento barato, meninas, é de tirar o couro, tá? Mas vale cada centavo. Olha que Vale. bênção. A Michelle me Vale falou. cada centavo. Porque assim, eu deitava e acordava, eu deitava e Uhum. acordava. Eu não dormia, eu não tinha vontade de sexo, meu marido me deixando louca. E Se eles não até eu... entendem, né? Não, se eu até tinha outro, falei, devo ter. Devo ter, devo ter. Enquanto eu não durmo, eu saio com outro. É tão bom, né, Dri? Que deve ter uns 10. Não, sabe o que eu estou lembrando? Você falou isso, deixa eu só fazer esse comentário. Você falou isso, parece que você tem outro. Eu estou lembrando do Eucana, o marido da Ana, que não tinha filho, e ele vira para ela e fala: Eu não sou melhor do que 10 filhos. Claro que não! Claro que não. Totalmente diferente. Eles não têm a mínima noção. Não. E aí, assim, o problema é teu, não é meu, né? Então, assim, aí o pau comi, enfim, igual a Jéssica aí. Então, eu falei, aí eu cheguei lá e falei, doutor, meu problema é o seguinte, meu marido quer e eu não quero. Eu preciso que o senhor dê um turbo em mim. Eu preciso dar um cansaço nele para ele ver o que é bom para tosse. Aí o doutor Alexandre até riu, né? Porque por um tempo. coisa de louco. Falei, ele tá bombando e eu não tô. Então o senhor tem que dar um turbo aí, um coquetel, sei lá o quê. Problema do senhor. O senhor me vira aí de uma vez, descobre aí. Aí, né, ele riu, aí depois, né, falou, ai, doutor, eu não acho horário com o senhor, né? Ele falou, também, você falar pra todo mundo que deu certo? Eu falei, mas o senhor quer que eu minta? Não tem jeito. O senhor se dobra aí. Põe mais um filho no mundo, ajuda ele a fazer essa parte hormonal. Brincadeiras à parte, gente. Esse homem é de Deus. Ele é mesmo, né? Ele é convertido, ele é da igreja lá do Edmar, né? Que é da Nova Europa. A esposa dele também ela era nutricionista, e aí acabou até estudando para médica também, então eles são da nossa igreja. E aí eu falei, Lu, eu fui nesse médico, eu tô dormindo, você não acredita ainda. Ela falou, Dri, eu não consegui ir no médico, né? E aí, hoje ainda lembrei da minha amiga nisso tudo, né? Que aí vem as lembranças de tudo. Enfim, amigos são isso, né? Ele participa das coisas difíceis da gente e daquilo que a gente cresce, daquilo que a gente aprende. E é isso, gente. O doutor Alexandre é uma bênção, sabe? Amém. Os meus hormônios estavam tudo louco. Tipo, tinha 0,10, 0,20, 0, não sei o que lá. E depois de um tratamento de 1 ano e 2 meses, atingiu o ponto 96, que ele falou que é uma adaptação. É lógico, né? É tudo adaptação. Aí ele perguntava, melhorou isso? Tudo, menos o que tem que melhorar. Eu falava para ele, continua tudo bonitinho, eu tô dormindo com uma beleza, tal. E eu passo, é um creminho, né? Deixa eu até pegar aqui para vocês verem. Hoje é só no lugar. Mas na época tinha que passar no bumbum, dentro da perna, dentro do braço. Eu falava, mas que rolo, doutor, que chegou uma hora que eu já não sabia onde passava o raio do creminho. Aí eu falava assim, e se eu errar o lugar do creminho? Ele, não, Adriana, eu falei, é muito lugar para esse creminho, doutor, e o cérebro não tá funcionando, né? Aí ele, calma, vai dar tudo certo. Então hoje é um creminho só, né? Que aí é manipulado, que eu já tô fazendo isso há 3 anos, por aí. E aí eu passo só no bumbum. Então, depois que eu tomo banho, 9 da noite, eu passo.
Aí é muito engraçado, porque você passa o creminho, dá tipo meia hora, você tá morrendo de sono. Você dorme, que é uma beleza. Acho que eu vou ter que ir nesse doutor. Acorda, como que é uma beleza. Vai lá, assim, eu vou ter que ir no doutor. Você vai gostar, doutor Alexandre. Ele vale a pena. Vou falar pro meu marido, prepara a poupança aí. Prepara o bolso. Mas assim, é que todo o tratamento na época eu tinha Unimed, fiz com ele, mas os exames, tudo, ele atende beneficência portuguesa. Uhum. Só que o hormônio é assim, é R$500 a consulta e é de 3 em 3 meses que você vai. Aí os primeiros hormônios, que são os mais pesados, chegou a ser 1.200 o hormônio para 3 meses. Aí isso divide em 6 vezes. Só que eu preciso ver se, por causa da endometriose, né? Se eu posso. Mas aí ele vai te avaliar, né, Jéssica? Ele vai te avaliar, Jéssica. Foi igual a Michele, né? A Michele também tem um problema de endometriose. Ela foi, o primeiro momento ela não conseguiu. Depois ela e o esposo dela voltaram. Ele fez uma adaptação e foi super bom para ela. Então, assim, de coisa boa a gente tem que dividir, né? Eu fui em vários médicos, né? Inclusive no meu, que eu ia há anos e eu falava para ele, doutor, o senhor não tá me entendendo, né? E assim, eu acho que é um tabu mesmo, é muito difícil de se falar, as pessoas não te ouvem, acham que você é louca, né? Aí eu falava pro Beto, a médica acha que eu sou louca, mas louca é ela, né? A última que eu fui, gente, que mulher louca. Ela, você não precisa de hormônio nenhum. Eu falei, só não fez exame nenhum em mim? Como você vai saber se eu preciso de alguma coisa? Exatamente. Né? Falei, então tá bom, doutora, eu tô ótima, né? É só a senhora que tá boa. A senhora tá ruim, não... Aí eu saí de lá falando assim, Jesus, ela que tá fora da casinha, não sou eu, né? E aí, depois de muita oração, né, num passe de mágica, tudo se resolveu, né? Amém. É claro, é um processo demorado, não é uma coisa rápida, mas eu louvo a Deus pela vida do doutor Alexandre. Amém. Depois eu ponho lá no grupo. Isso. E é interessante porque aí depois eu fui ver que... Rose, sabe aquele moço que fazia o boletim da igreja, aquele senhor? Doutor Alexandre, que ele chama, Clínica Rafá, que chama em Vinhedo. Então, todo mundo, você vai em Vinhedo? Vou, tomo café na padaria, chamo o Beto para ir comigo, mas agora já sei que eu vou e volto sozinha, vou na estrada, enfim. Você acostuma, né? Eu acho assim, quando é agregado muitas coisas, vale muito a pena. Amém. Você lembra, Rose, como que chamava aquele senhor da gráfica que fazia os boletins da igreja? Munhoz. Munhoz. Ele é casado com a filha do Munhoz. Esse doutor Alexandre é casado com a filha do Munhoz. Então, assim, são pessoas de Deus mesmo. E até conversando com ela, que ela foi minha nutricionista por um tempo até voltar para a medicina, ela falou assim, tem dia que tem tanta freira aqui que eu acho que o convento mudou para cá. Porque a maioria das freirinhas, elas têm problemas, porque não tem vida sexual ativa. Então, elas têm muito menopausa precoce. E ele cuida, porque lá em Vinhedo tem um convento. Então, que legal. Do jeito que ele me ajudou e eu faço propaganda dele, a freirinha leva freira de todo lugar do país, do mundo, acho, lá pro consultório dele. Médico das freiras. Médico das freiras. Aí ela falou que tira sarro dele, porque você chega lá no consultório, é um monte de freira lá, é tudo atendimento dele, né? Então, assim, vale muito a pena. Vou colocar para vocês. Obrigada. Tem um problema. O WhatsApp não funciona dele. Tem que ligar, porque as meninas que é secretária é tudo jovem aprendiz dele, sabe? Então, não adianta se estressar. Então, não desista, meninas. Cada telefone liga e marca.
Tá bom? Tá certo. Muito obrigada. Sua palavra foi maravilhosa. Obrigada. E é um problema de todas. E, às E vezes, a é gente muito não oportuna, né? E aí a gente acha que a gente está louca mesmo fora da casinha, ou tendo amante sem ter. Olha o que a Vilma está perguntando aí para você. O meu ainda não chegou nesse caso, nesse ponto. Como, Vilma? O que você perguntou que eu não consegui ver? Fala, Vilminha. Fala, Vilma. A pergunta que não quer calar. Deu um cansaço aí no marido? Então, meninas, é assim, ó. Além daquela secura vaginal que a gente tem, toda essa dificuldade, né? Eu até não sei se eu contei um testemunho, eu tinha uma infecção de urina assim atrás da outra. Você falou sim. Eu contei até que foi com o meu chefe, que o homem falou que eu ia ser curada, então Deus fez grandes coisas, né? Eu ainda não consegui dar esse grau nele. Eu falo, doutor, ainda o grau não deu. O senhor ainda não colocou um pointer nisso. Mas assim, eu creio que do que eu era. Mas nem uma disfarçada, Adri? Dá uma disfarçada. Melhorou, mas assim, do jeito que eu queria mesmo, Vilma, eu não consegui. Entendeu? Eu ainda não consegui. Ele falou que não vê a hora do dia acontecer. Mas vamos lá, tenha fé, né? Eu falo, vamos, tenha fé, Adriano, tenha fé. Então é assim, também a minha casa ainda também é cheia de gente. Então, enfim, gente, é uns processos complicados, né? Que acho demora um pouquinho, como você mesmo disse, né? Como você mesmo disse, demora um pouquinho. Não é uma coisa que a gente consegue conquistar da noite pro dia. Tem que ter algumas habilidades, que velhinha é difícil. Agora tô no Pilates, aí... Ai, gente, vou contar. Agora você tá no Pilates, lá tá conseguindo fazer bastante abertura de perna. Não dá para reclamar da dor no joelho, da dor não sei aonde, da dor não sei aonde. Eu falei, Beto, quem sabe os hormônios, Pilates, né? Dá para dar aquele trato em você. E é isso, menina, estamos aí na luta. Isso aí, estamos juntos. Estamos juntas. A Karina está chorando de dia. Viu, Karina? Se tiver aí, as mais novas que tiverem técnicas, dê para as velhinhas, por favor. Tá bom. Só se elas derem o hormônio delas para nós. Dá um pouquinho na veia, porque... Não, gente, aí, depois de tudo isso, eu fiquei achando muito engraçado o seguinte. Como que uma coisa que você passa na pele faz um efeito assim. Aí eu fiquei pensando, nossa, e o tanto creme que eu já passei na vida, porque eu amo creme, né? E isso tudo entra dentro do organismo da gente. E a gente leu para ver o que tinha no creme? Não. Só cheirou e vê se era bom. Mas o zóio não vê o coração. Mas aí é outro. Mas aí vai a farmacêutica, ajuda a gente, Roselice. É porque é outro tipo de base, né? Porque cada creme tem uma base que você coloca os ingredientes lá. Então, quando o creme é para estética, né? Para hidratação, é um tipo de base, ela fica na epiderme. Esse aí, no caso, é dos bioidênticos, né? Que é testosterona, progesterona, o estradiol. Então, é uma base que ela vai furar essa camada da epiderme para entrar mesmo e depois ser absorvido pela circulação. Então, é outro tipo de creme. Você tá vendo como o nosso grupo é uma bênção, gente? Tem resposta para tudo, glória a Deus, né? Glória a Deus. E aí eu fiquei até preocupada, sabe? Eu era a neura do creme, depois disso eu até parei de passar creme um pouco. Pode voltar, tá vendo? Pensando já falou nisso, que não tem então... problema. Mas passa se bem que assim, né, meninas? Esses hormônios aí, eles melhoram tudo, inclusive a pele, as rugas. Olha, as minhas unhas nunca mais quebraram. Nunca mais quebrou minha unha. Assim. É isso mesmo. Eu posso ficar sem pintar a unha,
que isso eu não fico, mas já fiquei assim, tipo, 15 dias sem fazer a unha e tal. Não quebra, não lasca a unha, você ressurge. Assim, ó. É verdade. Muito bom, Adriana. Então, Mais alguém gostaria de fazer algum vou comentário? colocar o contato dele. Mais algum comentário, meninas? Acho que cada uma tem uma história para contar, né, sobre isso. Ô, Rose, Bom, eu oi. acho que esse assunto iria, sim, até amanhã, se fosse para a gente ficar conversando mesmo, né? Verdade, verdade. E eu preciso também refazer meus exames, porque já faz tempo que eu não faço. E esses dias, mas eu acredito que essa palavra da Jéssica hoje foi muito, assim, foi muito pontual para a gente, né? E aconteceu aqui em casa outro dia que eu falei assim pro Mar, né? Eu falei assim, eu tenho certeza que eu tô entrando na menopausa, porque a gente sente que a gente muda, né? Essa secura, né? Que a Adri tava falando, e tal. Aí ele falou assim, eu lembrei do Maurício, né? A Jéssica contando, eu lembrei, né? Falei, nossa, o homem é parecido mesmo. Ele falou assim, Não, é igual. não, ele falou assim, Rose, ele falou assim, você tem que parar de falar essas coisas, você tá profetizando isso pra Isso mesmo. É assim mesmo, viu? Eu falei, eu não tô profetizando, é o ciclo natural. Não, para de falar isso. Foi mais ou menos isso, mesma coisa. Ai, eu falei assim, ai, Jesus. Quanto mais você não. coloca coisa na cabeça, mais você vai sentir. Você tira essas coisas da cabeça. Exatamente. Ai, Mas não, eu tô mas te ele falou que eu tava Mas assim, profetizando. Como se eu tivesse o poder, tudo bem, eu posso fazer que nem a Maura, né? A esposa do pastor Edson, entregar para Deus. Eu não sinto calores, eu sei que eu tô sentindo mudanças no meu corpo, mas eu não sinto essa coisa assim de calores, essas coisas Ai, que tem mais muitas meninas. uma. Emagrecer. Comecei a correr já vai fazer 10 meses. Eu não perdi 1 quilo. Meu Achei que Deus. ia perder, né? Eu só começa a aumentar aqui na barriga. É Nem segredinho, correndo, eu emagrece emagreci. 1 quilo por mês na Não emagrece. reposição. Olha Emagrece? aí. Eu Olha lá. emagreci 10 quilos depois da Oh, beleza. reposição. Então é assim, então eu preciso realmente do contato desse médico aí, porque eu preciso colocar meus exames em dia. E começar a Isso. profetizar coisas boas agora, né? Porque Amém, amém, amém. Aí as nossas orações, mais os Se hormoninhos, aprender, mais você me tudo vai, ensina, ó. Vilma. Vai conseguir, não vai conseguir. pois a é, ó, a Nani Nani também tá está falando que precisando emagrecer, olha lá. pois É uma é. E fase assim, difícil. A gente acumula na emagrece barriga. mesmo. Emagrece, eu emagreci muito, muito. Quem? É porque a gente é na barriga, principalmente, onde você vê crescendo. Não tem jeito. A Tudo, minha eu irmã que emagreci fala tudo. isso, a minha irmã que fala que depois que ela entrou na menopausa, né? E a gente é bem mais velha que vocês, né? Minha irmã tem praticamente a mesma idade que eu. E ela fala que essa região abdominal dela ficou assim terrível. Fica assim, grudenta, né? Eu emagreci Parece bem. que tudo que você come vai ali, Vai né? só pro Molinha. pneu, Toda regra pra tem boia. exceção, né? Vimos a Fica Rose. molinha a barriga. Super Fica. molinha. Fica tudo molinho. Orelha molinha. Já O tentou que não passar fica sombra? molinho cai. Cai. Já tentou passar sombra? É horrível. As minhas meninas falam, mãe, isso aí tá muito murcho. Falei, a orelha tá murcha, a pálpebra tá murcha, a bunda tá murcha. Tudo murchinho. Mas agora a gente vai tentar melhorar no Pilates. Só aí. Mas melhora mesmo, gente. Emagrecer também. Eu emagreci 10 quilos e sem esforço. Sem Amém. esforço. Amém. Mais alguém? Mais algum comentário, gente? E nós estamos juntos e nessa, viu, Jé? É isso aí, Rosi. As coisas, acorda 3 horas da manhã, depois acorda às 4, depois acorda às 5.
e vai, e dorme, cochila, e não dorme. Para trabalhar no E dia seguinte. Descobre, liga o ar, desliga o ar, acende a luz, apaga a luz, é isso aí. Troca de roupa e fica essa barriga que misericórdia, parece que tem um ET aqui dentro. Eu não tô jantando já faz um tempão. Mas, gente, não desce um negocinho da balança, assim, não mexe assim, para passar, ai, não, deu uma mexidinha, nada. Mexe para cima. Meu cara, ficar 2 dias comendo normal, sem fazer dieta, pronto, já dá já não, mexe para cima. Ninguém merece. E aí é isso aí. Pior que tem que ir. Não, Tamo não junto. A gente precisa fazer um grupo terapêutico de menopausa. Isso. Experiências do Cobre e Descobre Noturno. Oi, gente. Caiu minha conexão. Vocês estão me ouvindo? Ah, então tá bom. Eu não sei quem estava falando depois que eu saí. Era a Vivi? Era a Vivi que estava falando? Oi? Eu não ouço ninguém. Vivi, era você que estava falando? Eu ia falar. Mas aí ficou tudo aqui, não sei o que aconteceu. Aí eu vim pro computador. Ai, meninas, eu fugi. Voltei. Perdão, pagou tudo aqui. Então, mas a minha conexão também caiu. Ah, então foi geral. Foi geral. Eu achei que fosse só a minha. Eu até saí do então celular porque eu achei que era o meu celular. Eu tava entrando no Nossa, celular. então ele derrubou a reunião, o link da reunião mesmo. Olha só. Olha só. Não, mas ó, o computador que está gravando não caiu. Glória a Deus. Olha só, mas então, eu estava no computador e o meu computador caiu, mas que bom que o computador que estava gravando não caiu. Pode falar, Vivi. Eu ia falar o que todo mundo falou. Aí todo mundo já falou. Eu também estou nessa fase. Estava conversando com a Jé sobre isso. O meu problema maior foi esquecimento. Muito esquecida. E muito sono. Eu vejo vocês falando que não consegue dormir. Gente, eu não consigo ficar acordada. Olha só. Eu começo a orar, eu durmo, eu tenho que ficar lendo a Bíblia de pé, andando, senão eu não consigo. E aí eu achava que era tenho sono. Cansaço, mas não é. Eu já estou há 2 meses sem menstruar. Então, assim... Olha, você está indo no médico, Vivi? Tô sim. Eu estou indo numa nutróloga, ginecologista, nutróloga e para menopausa. Estou acabando o check-up agora, mas por eu ter trombofilia, eu não posso fazer a reposição, mas mesmo assim, ela está fazendo vários exames em mim, que ela falou que dependendo de como está o meu organismo, ela consegue me dar alguma coisa. Mas aí vai fazer... Eu fiz já um monte de exame, eu volto na segunda-feira. E aí vamos ver o que vai ser. E os calores, né? Mas, Vivi, e você está sentindo, percebendo essas variações de humor também? Humor, não.
Não, nem calor, mas calor, você já até viu eu me abandonando na igreja, né, Rose? Não posso É que mais nem andar todo de mundo manga tem os comprida. mesmos sintomas, né? Exatamente. Nem todo mundo tem os E, mesmos mas às sintomas e nem vezes todo mundo tem não sintoma. é Tem nem gente irritação, mas a gente fica mais sensível, né? Eu ainda não, no Então, nome de Jesus, eu não vou passar por isso. Amém. Mas, né, quem sabe ela me dá já um hormôniozinho antes de eu chegar nessa fase. Mas é isso. Então, É um assunto bem importante, né? Não só para menopausa, mas para TPM. Os nossos hormônios é muito complicado. E a gente precisa ficar de olho nos exames, né? E eu estou seguindo uma moça, ela é uma nutróloga também, nutricionista, voltada para menopausa. E todos os nutrólogos, na verdade, falam sobre as referências de exames, que é para a gente não aceitar quando o médico falar que os nossos exames estão bons se estão da metade para baixo. Na referência, sabe, na referência dos exames, tem que estar da metade para cima, porque senão a gente vai ter aquela saúde rasa, entendeu? Que a qualquer momento pode adoecer. Então, para a gente ter saúde, é da metade para cima. Então, isso eu acho bem importante a gente ficar sabendo, né? Mas é só o nutrólogo que fala. Os médicos convencionais, normalmente, eles olham a referência, né? É verdade. Boa dica também. Glória a Deus por esse assunto. Glória a Deus pela pastorzinha. Né? Jéssiquinha? Imagina, tá longe. Pastor Vlá falou, então a gente pode falar. Da pastora Suricato. Ô, Rose, só mais um comentário. Claro. Na aula da semana passada, no domingo, o Mike estava comentando lá que o pastor Ernesto estava tratando de uma pessoa e o problema dessa pessoa foi resolvido com hormônio. Então, não era demônio, não era falta de fé, nem nada. A pessoa fez os exames, Era começou a físico, tratar né? os hormônios. Era um problema físico. Era totalmente clínico, não tinha nada de espiritual, assim. Então, é muito importante, né? Olha, Mas é importante gente, falar mas com quem realmente aquilo, entende, né? E é aquilo que a gente já até comentou, né? Corpo, alma e espírito é uma ligação assim, sabe? É que nem casamento mesmo, é grudado, né? Um grudado no outro. O Ismael Então, Sobrinho fala no livro de um pastor, eu não quis entrar no assunto masculino, que ele fala que é muito menos casos de homens do que de mulheres. Mas ele diz no livro que tinha um pastor que estava já achando que estava péssimo, ele não tinha vontade de pregar, ele estava super mal. Aí ele foi ver, fez os exames, os hormônios dele estavam muito ruim. Ele estava com, acho que andropausa, né, que é do homem, mas que o dele estava muito baixo, não é todos os homens que sentem, mas ele estava sentindo, e aí ele foi atrás, buscou ajuda, repôs os hormônios e tudo mais, e voltou a ser o que ele era antes, porque ele estava se achando estranho que ele não tinha, ele estava se confundindo até que, achando que ele não tinha mais espiritualidade, não estava mais acreditando em Deus, porque ele estava totalmente desanimado, sem vontade, e era só falta de hormônio. Então, a gente precisa se conhecer mesmo. Exatamente. Com certeza. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? A Nani está saindo, falando que a bateria dela está acabando. Obrigada, Nani, da participação. Eu que agradeço, Nani. Beijo. Bom, se ninguém mais for fazer comentários, a gente se despede também.